Olá, crianças, tudo bem? No nosso vídeo de hoje, nós estaremos continuando a nossa unidade 4, tá? Do nosso livro de ciências. Hoje, nós vamos ver, aqui no nosso livro de ciências, o nosso capítulo 3, que se chama Calor, tá? Se inicia aqui na página 138. Aqui ele já traz uma experiência, que seria testando a sensação térmica, tá? Que é quando vocês podem estar realizando essa experiência aí na casa de vocês, tá? Que irá utilizar uma água morna, uma água gelada e uma água normal, tá? Em temperatura normal. E a partir disso vocês vão colocar a mãozinha e sentir o que vocês sentem colocando a mão ali esses recipientes com água, tá? O que se sente quando se coloca a mão na água morna, na água em temperatura ambiente e na água fria, tá? E aí vocês vão responder as perguntinhas aqui abaixo, certo? Agora nós vamos para o nosso primeiro tópico aqui do nosso livro, na página 139, que é o que é calor. Vamos ver lá o que é o calor. Calor é o nome que se dá a uma forma de energia, a chamada energia térmica, que é transferida de um corpo para outro. Ele ocorre quando há diferença de temperatura entre eles. Essa transferência de energia sempre ocorre do corpo com temperatura mais alta para o corpo com temperatura mais baixa. Observe a situação ao lado, como a transferência de calor ocorre em cada uma delas. Então, vamos ver lá. Essa transferência de calor, como ele disse, geralmente vai do corpo mais quente, né, para o corpo que está mais frio, né? Então, olha aqui, o copo com café, a xícara de café aqui, ó. É a primeira, ó. O café está mais quente e o ar e a xícara e o pires estão em temperatura normais, né? Então, vai haver essa troca de calor. Aqui, no caso, é o copo, né, com suco, que o suco está natural e foi colocado gelo neste suco. Então, aqui abaixo nós podemos observar, ó. Nessas situações, o café perde calor para o ambiente e com isso esfria. Ele estava bem quente, né? Então, ele perdeu esse calor para o ambiente e até mesmo para a xícara, para o pires que estava em temperatura ambiente. E aí, ele foi esfriando. O suco pode estar mais quente do que o gelo. Perde calor para ele, ficando mais frio. Então, o suco ele estava natural, né? Ele estava quentinho. Com o gelo, ele perdeu o calor para o gelo. E aí, ele começou a ficar mais gelado. Ó, com o tempo, o gelo receberá o calor do ambiente ou do suco e vai derreter. E aí, com o tempo, né, esse gelo, ele começa a derreter, certo? Então, o calor vai ser essa troca, tá? De temperatura. Então, olha lá. Nessas situações, alguns corpos são fontes de calor, isto é, têm a capacidade de produzir calor. São exemplos: o sol, o fogo, a lâmpada elétrica. Esse calor produzido pode ser transferido a corpos que tenham temperaturas mais baixas, aquecendo-os e aumentando esta temperatura. Então, esses são fontes de calor, né? O sol, o fogo. Às vezes, assim, quando em locais que é muito frio, geralmente dentro de casa tem uma lareira, né? Tem aqui para acender ali aquela fogueirinha, para deixar o ambiente mais quente. Então, vai estar aumentando ali aquela temperatura, né? Deixando de ser tão frio, ficando uma temperatura mais aquecida. Temos como quente, frio e morno. São usados para definir sensações térmicas. Então, a gente usa esses termos, né? Ah, tá muito quente, ou tá frio, tá um tempo morno. Então, a gente usa esses termos para definir as sensações térmicas. Então, vamos ver aqui, ó. Ou seja, como sentimos o calor. Porém, como vimos no experimento da página anterior, que vocês estiverem realizando em casa, tá? Esse experimento, vocês podem estar fazendo. Vocês vão ver na prática essa troca de calor, né? Essa troca de temperatura. A sensação térmica são definidas pela temperatura real de um corpo. Para medir o estado de aquecimento de um corpo de forma precisa, é usado o aparelho denominado termômetro.
Então, para a gente realmente ver de forma precisa qual é aquela temperatura ali naquele local, ou num corpo de alguém, ou a gente estiver com febre, se está com febre, ou um animalzinho, nós usamos o termômetro, tá? Então, olha lá. Com o termômetro, verificamos a temperatura de um corpo e sabe exatamente quanto está essa temperatura. Então, nós temos aqui o termômetro, 3 termômetros aqui que o livro traz pra gente. O termômetro clínico analógico, que é esse aqui, que era mais antigo, geralmente a gente via ele mais antigamente, mas ainda existe. O termômetro clínico digital, que é mais comum, acho que vocês devem ter em casa. E o termômetro digital de rua. E a gente consegue observar esse aqui nas nossas ruas, aqui, né, pelo centro de Belém, que verifica a temperatura ambiente que nós estamos tendo aqui na nossa região, tá bom? Então, esses são 3 termômetros que vão estar dando com precisão a temperatura daquele local, certo? Então, o calor é essa troca de temperatura. Pode ser quente, frio, morno. A gente vai estar sentindo essa temperatura ali daquele corpo, tá bom? A partir disso, o livro traz novamente mais uma experiência. E essas vocês também vão estar realizando em casa, tá? Tá aqui todo o materialzinho que vai ser preciso. E ao final de fazer as experiências, vocês vão estar respondendo. Essas experiências tem que fazer com o auxílio, tá? Do papai, da mamãe, de um responsável, tá? Não façam sozinhos, tá bom? Principalmente porque tem que esquentar água, tem que precisar o fogo, então não façam sozinhos, tá bom? E aí, no final, vocês vão responder aqui as perguntinhas, tá? E aqui na nossa página 141, vocês também vão estar respondendo as perguntas acerca do calor que nós acabamos de estudar. Então, olha, ele vai perguntar aqui: alguns corpos conduzem melhor o calor do que outros. Os metais, como ferro, alumínio, cobre e prata, são bons condutores de calor. Já madeira, cerâmica, borracha e cortiça são maus condutores de calor. Sabendo disso, responda as questões. E aí, vocês vão responder as questõezinhas aqui abaixo, tá bom? Então, aqui, nós iniciamos hoje o nosso capítulo 3, certo? Do nosso livro de ciências, aqui na página 138, e vamos realizar a atividade até a página 141, tá bom? Até a página 141. Então, crianças, esse foi o nosso vídeo de hoje de ciências, tá? Onde nós observamos e estudamos sobre o calor, tá bem? Então, nós nos vemos nos nossos próximos vídeos. Até logo, terceiro ano, e um grande beijo!